Guimarães Rosa foi escritor brasileiro. O romance Grandes Sertões Veredas é sua obra-prima. Fez parte do terceiro tempo do modernismo, caracterizado pelo rompimento com as técnicas tradicionais do romance. Guimarães Rosa nasceu em Cordesburgo, pequena cidade do interior de Minas Gerais. Filho de comerciante da região, aí fez seus estudos primários, seguindo em 1918 para Belo Horizonte, para a casa de seus avós, onde estudou no Colégio Arnaldo. Cursou medicina na Universidade de Minas Gerais, formando-se em 1930. Datam dessa fase seus primeiros contos, publicados na revista O Cruzeiro. Depois de formado, foi exercer a profissão em Itaguara, município de Itaúna, onde permaneceu por 2 anos. Culto, sabia falar mais de 9 idiomas. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, voltou para Belo Horizonte para servir como médico voluntário da Força Pública. Posteriormente, atuou como oficial médico no 9º Batalhão de Infantaria em Barbacena. Em 1934, Guimarães Rosa vai para o Rio de Janeiro e presta concurso para o Itamaraty. Obtém o segundo lugar. Em 1936, participou de um concurso ao Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamada Magma, conquistando o primeiro lugar, mas não publicou a obra. Em 1937, começou a escrever Sagarana, volume de contos que retrata a paisagem mineira, a vida das fazendas, dos vaqueiros e criadores de gado. Com a obra, participa de um concurso, mas não é classificado. Entre os anos de 1938 e 1944, foi nomeado cônsul adjunto na cidade de Hamburgo, Alemanha. Quando o Brasil rompeu a aliança com a Alemanha, durante a Segunda Guerra, Guimarães Rosa foi preso. Em 1942 e no ano seguinte foi para Bogotá, como secretário da Embaixada Brasileira. Em 1945, vai rever os lugares onde passou a infância. Em 1946, depois de refazer a obra, publica Sagarana. O estilo era absolutamente novo, a paisagem mineira ressurgia viva e colorida, sucesso de crítica e público. Seu livro de contos recebe o prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira, esgotando-se no mesmo ano as suas 2 edições. De 1946 a 1951, Guimarães Rosa reside em Paris. Em 1952, a excursão ao estado de Mato Grosso, conviveu com os vaqueiros do oeste do Brasil e escreve uma reportagem poética, com o Vaqueiro Mariano, publicada no Correio da Manhã. Passados 10 anos de sua estreia, Guimarães publica, em 1956, Corpo de Baile e Grandes Sertões Veredas. Guimarães Rosa é promovido a embaixador em 1958, mas prefere não sair do Brasil. Permanece no Rio de Janeiro. Em 1963, é eleito para a Academia Brasileira de Letras, somente tomou posse em 1967. 3 dias depois de tomar posse, tem um infarto. João Guimarães Rosa morreu no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro de 1967. Quando criança, Riobaldo vivia com sua mãe, em uma vida muito simples e humilde. Ele nunca viu e nem obteve notícias de seu pai. Com aproximadamente 14 anos, Riobaldo fica doente, e sua mãe, sem ter muito o que fazer, faz uma promessa, de que se ele ficasse bom, ele teria que pedir esmola até obter dinheiro suficiente para pagar uma missa e conseguir comprar um santo a fim de jogá-lo no Rio São Francisco, para chegar em um santuário chamado Santo Senhor Bom Jesus da Lapa. Quando ele sara da doença, vai cumprir a promessa e começa a indo pedir esmola no porto todos os dias. Até que, em um certo dia, Riobaldo conhece um menino de mais ou menos a mesma idade que ele, que o convida para conhecer a cidade. Ele aceita. O menino leva Riobaldo até um barco e começam a entrar no Rio São Francisco. Quando chega na parte turbulenta do rio, Riobaldo quer voltar, pois estava com medo. Mas o menino, muito calmo, diz para ele ter coragem. Quando terminam de atravessar o rio, chegam a uma ilha e encontram um ex-escravo, que queria fazer mal aos garotos. O menino, misterioso, muito calmo, fere o negro com uma faca que estava guardada em seu bolso. Eles voltam para o porto. A mãe de Riobaldo estava à sua procura. Eles não se despedem e nem conseguem saber o nome um do outro. Após alguns anos, a mãe de Riobaldo falece e ele é enviado à fazenda São Gregório de seu padrinho, Celorico Mendes, localizada em Minas Gerais. O padrinho faz Riobaldo estudar e ter uma ótima educação e após um tempo, o menino começa a dar aulas para um fazendeiro da região, chamado Zé Bebelo. Nesse período, vão se hospedar na região um bando de jagunços, liderado por Joca Ramiro.
Zé Bebelo sonha em ser deputado, mas para seu sonho virar realidade, ele teria que colocar paz no sertão, ou seja, acabar com a jagunçagem. Teobaldo descobre que seu padrinho, Celorico Mendes, era na verdade seu pai. Ele foge da fazenda onde morava e, a convite de Zé Bebelo, decide entrar no bando para acabar com os jagunços liderados por Joca Ramiro. Teobaldo recebe o apelido de Tatarana, pois tem a mira muito boa. No meio deste processo, Teobaldo reencontra o menino que marcou sua adolescência, o que andou de barco pelo Rio São Francisco junto com ele. O nome do menino era Reinaldo, um rapaz com lindos olhos verdes que se aproxima de Teobaldo e o convence a desistir do bando de Zé Bebelo e ser jagunço junto com ele no bando de Joca Ramiro. Teobaldo e Reinaldo se tornam grandes amigos. Na verdade, eles têm sentimentos que ultrapassam a amizade. Reinaldo conta a Riobaldo que seu nome na verdade era Diadorim, e que era assim que deveria ser chamado quando estivessem íntimos. Ocorre o confronto entre o bando de Zé Bebelo e Joca Ramiro, onde Zé Bebelo é capturado. Com isso, os jagunços Hermógenes e Ricardão desejam que Zé Bebelo seja morto, mas Joca Ramiro o liberta e fala para ele sumir. Hermógenes e Ricardão veem a atitude de seu líder como uma fraqueza, e por isso decidem traí-lo e matá-lo. Com isso, são apelidados de Os Judas. Nesse período, Riobaldo conhece Nhorinha, uma prostituta com quem tem sua primeira relação. Ele conhece também Otacília, uma moça de família e que morava na fazenda de Santa Catarina. Diadorim, vendo o real interesse de Riobaldo por Otacília, fica com muitos ciúmes e até o faz ameaças. Ao saberem da morte de Joca Ramiro, os jagunços se juntam para combater os traidores e contam com a liderança de Zé Bebelo, que volta para vingar a morte de quem o ajudou. Riobaldo tem medo de enfrentar Hermógenes, pois tinha ouvido dizer que ele havia feito um pacto com o demônio para ter coragem. Apesar de temer Hermógenes, Riobaldo deseja enfrentá-lo, pois descobre que Joca Ramiro era pai de Diadorim. Então, para ter coragem, Riobaldo decide fazer o pacto com o diabo. Ele vai até uma encruzilhada localizada em Veredas Mortas, no meio da noite, para realizar o pacto. Porém, o diabo não se materializa e Riobaldo não tem certeza se realmente vendeu sua alma ao demônio. De repente, Riobaldo se torna muito corajoso e lidera o bando, recebendo um novo apelido de Uruto Branco. O bando vai em busca de Hermógenes na Bahia, mas não o encontram. Então, aprisionam sua mulher. Voltam para Minas Gerais e encontram Ricardão, que é morto. Acontece a última batalha, na qual Hermógenes aparece e confronta o bando do Urto Branco. Diadorim e Hermógenes lutam. Ambos morrem. Quando vão tirar a roupa de Diadorim para lavar seu corpo, Riobaldo tem a grande surpresa de que seu grande amor era, na verdade, uma mulher, com o nome verdadeiro de Maria Deodorina da Fé Bittencourt Marins. Eles a enterram e Riobaldo casa-se com Otacília. Eu esqueci.